Hello, everybody. Nós estamos aqui hoje para a nossa última aula, que é a aula 7 do módulo de Listening. E agora que nós já, então, falamos mais inglês, já entendemos mais inglês, nós vamos ver um pouquinho sobre pesquisas que são feitas pelo mundo, ou seja, research around the world, ok? Vamos ver. Então, nessa videoaula, nós vamos explorar o tema educação e pesquisa, mas nós vamos tentar fazer isso de uma forma bastante prática, bastante atual, que vocês possam usar no seu dia a dia, né? Nós vamos treinar a habilidade de ouvir usando todos esses recursos que nós, ao longo de todas as nossas aulas anteriores, viemos apresentando para vocês. E também nós vamos, então, aplicar mais uma vez todas as estratégias de compreensão oral, usando, mais uma vez, como eu disse, todos esses recursos disponíveis tecnológicos, ok? Um pouquinho nós vamos ver aqui que nós já vimos todos esses aspectos, esses itens que podem vir a dificultar o listening. Então, já mostramos para vocês também como superar esses obstáculos e, prestando bastante atenção nesses itens, nós vamos, então, fazer uma compreensão oral de uma forma mais tranquila, mais fácil e com menos apreensão. Vamos ver, então. Em Science in very, very, very brief words, em poucas palavras. Então, nós estamos falando hoje sobre tipos de pesquisa, não é? Então, nós temos vários tipos de pesquisa científicas, né? Nós temos que lembrar que toda pesquisa tem seu objetivo e cada tipo de pesquisa vai ter seu procedimento, não é verdade? Nós temos vários tipos de pesquisa. Elas podem ser exploratórias, elas podem ser bibliográficas, elas podem ser empíricas, ela pode ser uma pesquisa de campo, uma pesquisa acadêmica. Então, nós temos que saber que tipo de pesquisa nós vamos fazer. E lembrando o seguinte, que uma pesquisa é considerada como científica sempre que ela seguir um processo estrutural, tá? Apesar de poder mudar a sequência desses passos, esse processo, ele sempre existe, ok? Então, vamos ver aqui. Nós trouxemos, então, para vocês uma lista das melhores universidades do mundo, né? Lembrando que todas elas fazem pesquisa. Elas têm a importância delas, principalmente em função das pesquisas que elas fazem. Nós vemos ali Harvard, Berkeley, que é a Universidade da Califórnia em Berkeley, Princeton, California Institute of Technology, University of Cambridge, Massachusetts Institute of Technology, que nós conhecemos por MIT, Stanford, Tokyo, University of Oxford and University of California in LA, UCLA. Nós reparamos o seguinte, o que elas têm? Elas são várias universidades distribuídas pelo mundo, mas o que elas têm em comum? A língua inglesa, né? Nós reparamos que somente a que está em 8º lugar, a Tokyo University, a língua nativa não é inglês. Mas nós não podemos nos esquecer que todos os cientistas e todos os pesquisadores falam a língua inglesa. Todos eles se comunicam através da língua inglesa. Então, mesmo sendo uma universidade de Tóquio, nós temos certeza que as pesquisas utilizam a língua inglesa. Essa é a importância que nós vemos para vocês que estão em curso de ciências, que estão no mundo acadêmico, a importância do inglês. Não é mesmo? Agora, lembre-se, vocês estão na Univesp, que é a 4ª universidade do estado de São Paulo. Isso significa o quê? Que nós também precisamos falar inglês e que nós também conseguimos falar inglês. Nós conseguimos falar, nós conseguimos ouvir, nós conseguimos entender e nós conseguimos escrever na língua inglesa. Tudo isso para fazer parte dessa comunidade acadêmica, né? Ou seja, nós podemos fazer parte dessa comunidade porque nós vamos pesquisar em inglês, nós vamos ouvir palestras em inglês, nós conseguimos assistir vídeos em inglês.
Nós conseguimos participar de conferences em inglês, assistir às aulas em inglês. Ou seja, toda essa atividade acadêmica, ela pode e deve ser feita na língua inglesa. Tá? Então, vamos ver isso agora na prática. Nós vamos trazer aqui para vocês alguns recursos para que a gente entenda a definição de ciências na língua inglesa. Né? Nós temos que ouvir essas palavras, nós vamos apresentar para vocês um pequeno trecho. Mas se nós já sabemos que o assunto é ciências, devemos então fazer uma lista dessas palavras que são importantes neste contexto para nos ajudar a entender tudo que for dito, né? Todos os fatos. Nós vamos ouvir um pequeno trecho sobre Scientific Explanations and Interpretations, a video lecture. Então, list your words, take notes, remember to listen again, ok? Então, antes de eu começar a assistir um vídeo, o que eu preciso dizer a mim mesma? Qual é o vocabulário que vai ser usado? Qual é o conteúdo que vai ser abordado? Se nós já soubermos de antemão tudo que vai ser falado na nossa língua, nós tentaremos fazer uma lista dessas palavras na língua inglesa para facilitar o entendimento. Nós vamos mostrar aqui para vocês uma lista de palavras que são relacionadas com o nosso tema de ciências. Então, nós vamos fazer What is science? World, research, hypothesis, evidence-based. Vocês reparam que todas essas palavras, elas são relacionadas com o tema ciências, não é? Se vocês já deixarem uma lista de palavras antes de vocês começarem a ouvir o seu texto, vai facilitar bastante, porque você não vai ter muitas surpresas. Nós vamos então agora mostrar para vocês um pequeno vídeo para que vocês possam ouvir a definição de ciências, ok? Nós vamos então agora saber definir de forma geral, usando a linguagem, o vocabulário que nós fizemos aquela lista anterior, sobre ciências. Vocês vão me acompanhar então, nós vamos ver aqui the science method, what is science, okay? Welcome to today's lesson, which is going to cover the question, what is science? Science is a way of knowing. Science is ever-changing, and it's a way of looking at the natural world. Think about back in Galileo's time when they believed that the Earth was the center of the universe. Now, we have other information, we've covered more information, done more research, and discovered that the sun is now the center of at least our solar system. Now, science is evidence-based, okay? We deal only with the natural world in our evidence, and in doing that, we collect data, we do research, we run investigations, and through the scientific method are able to discover, yes, my hypothesis was accepted, no, my hypothesis was rejected, and I need to look at something else. We do not deal with supernatural phenomena in science. And science deals strictly with the natural world, not saying that anything supernatural is not there, but we aren't able to test it. Science is testable, okay? It's a way of knowing, and it's evidence-based. If we cannot collect the evidence, it cannot be science. Doesn't mean it's not true, it just means we cannot recall it into the scientific realm. Science is also dealing with the method, the scientific method, and a way of doing things. So, again, it's a way of knowing, it's also a way of doing things. We follow the scientific method, where the steps kind of are interchanging sometimes, to help us understand and to help other scientists be able to understand what it is that we're doing also. We begin the scientific method all the time with observations. You discover something in the natural world that you just
have one more question about, something that you just don't understand. So what you do is through those observations, you then discover a problem or a question. I want to know more about this. How does this actually work? So through my observations, I discover a problem or a question. Now, from my observations, I can also come up with what's called inferences. And the inferences take those observations and take things that I know to be true or other things and come up with a reasonable explanation for things. And through those observations and inferences and my prior knowledge, I'm then able to just come up with a hypothesis, an educated guess to what the answer to my problem or question might be. I then develop an experiment that will be able to test my hypothesis. For the most part in science, we use what are called controlled experiments. Controlled experiments use two different variables. We have an independent variable and a dependent variable. The independent variable is what I, as the scientist, change. So when I'm collecting my data, I change one thing in my different setups. My dependent variable is the one thing that changes because I changed my independent variable. So it's that thing that I'm measuring at the end of the experiment. Okay? Now, all of these different setups that I make where I change my independent variable are called different groups. One of those groups is considered a control group. And that control group is the one that is the natural environment or the piece where that I'm going to compare everything to. So it's the one experimental setup that I'm going to compare everything else to and see what the changes were. Throughout my experiment, I then collect data, make observations, and do other, set up my data tables and all of that. All of that information I collect is called data. I then use my data to try to figure out some interpretation of what does this data actually mean in relationship to my hypothesis. I interpret that data, I analyze it, I figure out what does it mean in relationship to my hypothesis, and then I either support or do not support my hypothesis. If I do not support my hypothesis, the method starts over. I create a new hypothesis. It's based on this same question, but I create a new hypothesis. My new experiment is then developed based on this new hypothesis. My new data and observations come into play, and then I come up with an interpretation again. A new interpretation based on all this new information. One big cycle. Again, my interpretation was my new hypothesis, supported or not supported, and I can either run through the cycle again, or if it was supported, I'm good to go. So, science, what is it? It's a way of knowing, it deals with the natural world, and it's also a process, something we're going to be doing a lot of in science this year. Agora que nós já ouvimos um trecho pequenininho daquele vídeo, vocês podem reparar que fazer aquela nossa lista de palavras pode nos ajudar bastante, porque todos aqueles termos são usados na explicação do vídeo. Nós trouxemos aqui para vocês um outro texto que é um pouquinho mais complexo, mas bastante interessante também, onde fala sobre ciências. Vocês podem reparar que a nossa fonte foi The Economist, ou seja, uma fonte bastante respeitável, né? Nós podemos aqui utilizar o mesmo recurso que nós usamos nas aulas anteriores, que são aqueles aplicativos para ouvir o texto. Nós podemos selecionar o texto falando sobre ciências, que seria The Coming Year will be crunch time for humanity's understanding of the universe. Okay? Come out wherever you are. Então, nós percebemos o seguinte, que em outras aulas nós falamos para vocês que nós temos que ter um pouco de conhecimento sobre gírias e expressões da língua. Nós reparamos que aqui nós temos crunch time, ou seja, ele é um
uma gíria, uma expressão da língua inglesa que significa quando a pessoa, que significa que você está num tempo que você tem algum problema, você está pressionado para entregar um trabalho, por exemplo, ou seja, é uma hora que você está nas últimas horas, nos últimos momentos, então é um trabalho um pouco mais aflitivo. Quando nós temos aquele texto, nós podemos utilizar tanto o primeiro parágrafo de um texto quanto o último parágrafo de um texto, nós podemos utilizar em qualquer um desses aplicativos que nós estamos trazendo aqui para vocês. E vocês podem ouvir, então, estes textos. Pode ser o Natural Reader, pode até ser o Google Translator, que seria do Google, o Natural Readers. Nós temos também o Text Aloud e temos o Text to Speech, ou mesmo o Speak It, que nós já utilizamos em outras videoaulas. Isto significa que nós devemos sempre nos preparar de antemão para que quando nós tenhamos um encontro presencial, nós já possamos saber quais são as expressões que vão ser usadas. Eu não me canso de repetir isso, porque isso é uma coisa muito importante que vai te dar bastante confiança na hora de você começar um encontro presencial com uma pessoa. Tá? Então, agora nós vamos ver algumas das melhores universidades do mundo e o que elas têm feito de pesquisa por aí. Vocês lembram daquela lista que nós trouxemos no começo da aula para vocês? Então, nós escolhemos aqui a Universidade de Amsterdã. Ela faz pesquisas também, e com esse aplicativo do Speak It, nós podemos colocar aqui, escolher um trecho, provavelmente vocês podem até escolher o primeiro parágrafo, ou o último, que nós já tínhamos dito anteriormente. Por que nós falamos sempre que devemos escolher o primeiro parágrafo ou o último? O primeiro parágrafo, ele é uma introdução, e ele vai nos dar uma ideia geral do que aquele texto vai tratar. E o último parágrafo, que geralmente é uma conclusão, ele faz um apanhado geral, né, um wrap-up, de tudo que foi dito e tudo que foi escrito. Então, nós podemos utilizar aqui o Department of Earth and Science. Tá? Então, nós vamos agora escolher esse pequeno trecho, que eu vou mostrar aqui para vocês. Nós vamos colocar no Speak It. Nós vamos escolher aquele texto e mostrar para vocês como funciona, ok? The Department of Earth Sciences studies the Earth as a fully coupled system with emphasis on the interactions between the geo, hydro, bio, cryo, and atmosphere. Our main goal is to improve our understanding of the processes, including anthropogenic, that ultimately shape our planet and affect our daily lives. We offer high-class teaching and carry out our ambitious and innovative research in a dynamic academic environment, supported by excellent research facilities. Earth science is vital to the future of society. Research into deep Earth processes that shape the planet, into the evolution and change of past and present climate, and into the scarcity of resources such as economically relevant minerals, oil and water, are fundamental to sustainable use of Earth's resources. These research efforts require a complex Earth system approach of both an experimental and theoretical nature. We use state-of-the-art in-house and field laboratories, complemented with a suite of modeling and Earth observation tools to achieve our research goals. Ok, então vocês acompanharam comigo esse trecho que nós retiramos do site da universidade, colocamos no nosso aplicativo Speak It e simplesmente demos um play e vocês podem então escutar. A mesma coisa nós podemos fazer com qualquer uma de outras universidades, né? Então, por exemplo, nós podemos pegar, você pode acessar a Universidade de Harvard e ouvir o texto com o Text to Speech. O Department of Earth and Planetary Sciences é um departamento similar ao curso de vocês. Então, nós podemos
utilizar muito dos textos deles para aprender a terminologia em inglês. Now you know what you learn, how to do, and what to do, and when to do in order to learn. Ok? Este é o texto, então, de Harvard, que vocês podem fazer exatamente o que nós fizemos com o texto da Universidade de Amsterdã. Nós podemos copiar esse trecho introdutório, copiar no nosso aplicativo Speak It e ouvir, ok? A mesma coisa aqui, nós trazemos uma outra opção para vocês, é em relação à Universidade de Berkeley, a Universidade da Califórnia em Berkeley, onde eles também têm um curso que é Earth and Planetary Science, que para vocês deve ser bastante interessante. Basta acessar o link que nós trouxemos aqui para vocês e selecionar o texto que vocês desejam e copiar e colar no text-to-speech. Copy, paste and listen. Então, este é da Universidade da Califórnia de Berkeley. E nós, então, agora trazemos para vocês uma atividade para que vocês tentem fazer sozinhos. Tá? How Science Goes Wrong. Então, vocês devem tentar assistir a esses vídeos sobre ciências. It's a 2-minute video, ok? Então, quando nós terminarmos essa nossa aula, tentem assistir esse vídeo de 2 minutos. Ela é uma atividade um pouquinho mais avançada, mas eu recomendo que vocês tentem, porque vocês vão ver que vocês vão conseguir entender muito mais do que vocês imaginam que conseguem. Watch 2 or 3 times, ou seja, assista 2 ou 3 vezes. Nós sempre recomendamos que não escute uma única vez. A segunda vez, tudo parece mais fácil. Use the strategies taught before. Lembra que nós ensinamos e nós falamos bastante sobre as estratégias de fazer listas, de repetir, depois de recontar. E muito importante, a ideia geral é que é a mais importante que nós temos. Nós temos, então, pre-listening, while listening, and post-listening activities. And read about the theme. Este aqui é uma atividade que nós recomendamos que vocês façam. Outra atividade que nós recomendamos que vocês façam é assistir o vídeo sobre Science Without Borders, que é a ciência sem fronteira, mas do Reino Unido. Ao invés de ouvir em português, vocês vão ouvir em inglês. Bastante interessante também é do British Science Without Borders in the United Kingdom. Ok? Birkbeck School of Science. Ok? O último detalhe da nossa aula é o seguinte: nós devemos sempre evitar certos hábitos, né? Certas formas de pensar e formas de agir. Se nós conseguirmos evitar algumas delas, nós vamos ter um listening muito mais tranquilo. E eu digo para vocês, não considerem o assunto já cansativo ou chato de antemão. Essa nossa predisposição já de não gostar já torna o listening um pouco mais difícil. Listening only for facts. Evite só prestar atenção nos fatos. Evite, por exemplo, criticar o interlocutor. Tendo um pouquinho de boa vontade, a gente sempre consegue entender bem melhor. Não tente anotar tudo enquanto você está ouvindo. Você vai acabar se perdendo. E não fique muito preocupado com suas emoções. Não deixe que elas atrapalhem o seu entendimento. Ou seja, exercite a sua boa vontade. Tente ver com bons olhos. Vocês vão entender muito mais do que vocês imaginam. Ok? Nossa aula, então, nós falamos sobre os objetivos, o que pode tornar a nossa aula difícil, descrevemos um pouco sobre ciências em inglês, começamos a ver o que é feito de pesquisa pelo mundo, nós vimos o que nós conseguimos fazer, vimos novamente como descrever ciências, não é mesmo? Nós vimos
como ouvir sobre tecnologia, os estudos feitos pelo mundo. Nós vimos um pouco sobre Amsterdã, Harvard, Berkeley. Falamos para vocês e demos ideias para vocês assistirem outros vídeos sobre ciências. E, por fim, falamos sobre os 10 itens que nós devemos tentar evitar para que possamos entender melhor. E eu vou, então, terminar esse nosso módulo, essa nossa última aula, e é o nosso último módulo, do nosso módulo de listening. E eu vou terminar trazendo um pensamento de Egan Gerard, que é professor emérito da Universidade Loyola de Chicago. É interessante vocês ouvirem, ele diz o seguinte: "You do not listen with just your ears. You listen with your eyes and with your sense of touch. You listen with your mind, your heart and your imagination." Ok? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula e, cada vez mais, pratiquem mais o seu listening e que entendam cada vez mais. Goodbye.